Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui o podcast Caminhos da Gente, né? Um canal, um espaço que nós começamos com o propósito de entrevistar pessoas que têm trilhado caminhos de sucesso, caminhos de inspiração e têm se transformado em referência. Hoje, inaugurando este espaço, nós temos conosco aqui o pastor Gesiel de Jesus, pastor da Assembleia de Deus, que veio de Valadares e está morando em Coroaci há mais ou menos 6 meses e já tem feito a diferença na cidade. As pessoas já têm manifestado assim um apreço por ele, uma pessoa muito gente boa. É radialista, é uma pessoa incrível e nós vamos conhecer os caminhos que ele tem trilhado, que tem feito ele chegar até nesse momento da sua vida. Pastor Gesiel, é um prazer receber você aqui conosco, tá? Nesse podcast Caminho da Gente, e receber você ser o primeiro entrevistado nessa roda de entrevista. Opa, que honra. Pastor Júlio César, graça e paz, privilégio de estar aqui, tá bom? Pela primeira vez. Daqui para frente, com certeza, vai ter muitas outras vezes, né? E também para você que está nos assistindo, obrigado pela sua companhia e por estar fazendo parte aqui desse novo projeto, que é o nosso podcast Caminho da Gente. Pastor, você mudou de Governador Valadares para cá. A gente sabe que sempre é um desafio, é desafiador, mudanças na vida da gente, na família. Como é que tem sido esse primeiro momento seu aqui em Coroaci? Pastor Júlio César, há um tempo atrás, né? Eu morava há 2 anos em Conceição de Tronqueiras, distrito aqui de Coroaci, retornando ali para Valadares, fiquei 7 meses e nós retornamos aqui para Coroaci. Chegamos aqui no dia 6 de janeiro, exatamente 6 meses nós estamos aqui e tem sido maravilhoso, né? Ter um contato assim com as pessoas, com a comunidade, né? Com os irmãos, tem sido muito valioso para nós. Pastor, eu gosto sempre de tomar saber das pessoas qual foi a primeira impressão de Coroaci, qual foi a primeira impressão que Coroaci causou em você, a cidade em si, as pessoas da cidade, o ministério da igreja, propriamente dito aqui na cidade. Olha, Coroaci é mais ou menos assim, né? Eu ouvi falar muito, muito bem. Onde nós chegamos, nós não ouvimos falar mal de Coroaci, né? Porque Coroaci é conhecido como, primeiro, uma cidade fria, né? Um local frio, um ambiente frio. Além de ter esse nome de um ambiente frio, né? Um ambiente assim interessante, mas é uma cidade quente, porque o calor humano é bem notório. Aqui a comunidade é bem receptiva, as pessoas são bem acolhedoras e é um privilégio muito grande estar fazendo parte hoje aqui da comunidade de Coroaci. Pastor, qual foi a impressão que você teve da nossa cidade quando você chegou aqui? Porque eu conheço várias cidades, eu gosto sempre de fazer, sabe? Esse sentimento de pertencimento aqui da nossa cidade, de prazer de ser coroaciense. Eu gosto muito da nossa cidade, sabe? Eu talvez não deveria dizer isso para você antes de colher a sua resposta, né? Mas eu gosto muito de Coroaci, eu acho Coroaci uma cidade muito bacana e muito bonita. O que é que você sentiu assim ao ver a nossa cidade, né? A estrutura da nossa cidade? Olha, primeiramente, pastor Júlio, Coroaci, quando nós chegamos aqui nessa comunidade, vou dizer como visitante, depois eu falo como morador, né? Quando você passa por Coroaci e alguns distritos aqui, a gente vê que a cidade tem gestão. A cidade ela tem governantes que se preocupam com a qualidade de vida do recém-nascido até a fase, né, da pessoa idosa. Então, eu acredito, olhando assim nos olhares das pessoas, as pessoas entendem isso e a qualidade de vida de Coroaci é muito boa. Como eu já disse anteriormente, onde você chega, as pessoas falam bem de Coroaci. Então, ouvindo falar já é muito bom. Agora, fazendo parte dessa história, residindo em Coroaci, é melhor ainda, porque realmente a gente vê de perto, não só de ouvir falar, entendeu?
Eu conheço vários profissionais que vêm de fora, por exemplo, policiais, vários profissionais que depois decidem, comentam com a gente, puxa vida, se eu conseguisse, eu moraria em Croacia, porque gosta, né? Uma cidade calma, uma cidade que as pessoas é fácil de levar as crianças para a escola, a criança pode ficar brincando, né? Se você esquecer até a porta do seu, a porta sem travar do seu carro, da sua casa, não vai acontecer nada, porque a nossa cidade é uma cidade pacata. As pessoas sempre falam a respeito disso. Mas, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu fazer umas perguntas para você aqui mais pessoais e mais específicas. Me diz, qual é um hobby do pastor Gesiel? Além de pastor, o que é que você faz quando você não está visitando, quando você não está pregando? O que é que você faz assim para divertir mesmo? É bom, pastor Júlio, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sou radialista, né? Há quase 20 anos eu trabalho com mídia, com locução publicitária, né? Locutor. Já trabalhei em várias rádios, em Governador Valadares. Eu sou produtor, sou radialista, eu sou apresentador de rádio, também design. E videomaker também, sim, né? mas assim, mas isso para você é um hobby ou é para você uma coisa que você, um trabalho? Né? Tipo assim, o que é que o pastor gosta de fazer? Assistir um filme, ou não. Talvez não pode no ministério, né? Não sei. Não pode, claro. Mas assim, o que é que você faz que para o tempo passar mesmo, entendeu? Sim. Olha, eu tenho minha profissão, né? Antes de ser pastor, eu tenho minha profissão. Eu trabalhava no trabalho secular, normal, fechado, mas sempre pastoreando, né? Há 13 anos eu sou pastor de igreja, então assim, sempre trabalhei, né? O meu hobby, você fala na questão de assim, fora do pastoreio? Fora do pastoreio, não é trabalho, você está fazendo porque ou viajar... Não, o que eu mais gosto, que a minha prioridade é a família. Eu gosto de priorizar minha família, de estar com a minha família, dedicar a minha família. Então, para mim, não tem coisa melhor, né? É o que eu gosto de fazer, fora assim, do pastoreio, entendeu? Mas na verdade acaba sendo um pastoreio porque a nossa família são os nossos primeiros membros, né? Nós cuidamos. Com certeza. Você vai para qualquer lugar, as ovelhas que vão estar sob o seu pastoreio, sempre a família. Pastor, por falar em família, eu gostaria de você falasse para a gente um pouco a respeito do seu casamento. Porque hoje a gente percebe que o casamento está caindo quase em desuso, né? Há uma certa resistência por parte da sociedade, com várias liberdades que a sociedade tem entrado nela, assim, uma certa... não tem sido defendido do meu ponto de vista, né? A família, o casamento. Me fala a respeito do seu casamento, para a rapaziada que vai estar assistindo. Bom, pastor Júlio, eu defendo o casamento patriarcal, né? Só que a gente vê que as pessoas são livres, né? Eu defendo o casamento conforme Deus. Mas antes, pastor, eu gostaria que você falasse para mim sobre o seu casamento. Como é que você... A gente não vai atacar ninguém. Desculpa. A gente não vai atacar ninguém. Então, eu defendo a base da família conforme a Bíblia nos ensina. Não, lógico. E Deus prioriza conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, cada pessoa é livre, sim, né? Mas o nosso ensinamento, o que nós aprendemos, é dessa forma. Agora, o meu casamento, graças a Deus, eu só tenho um arrependimento no meu casamento. Só um. Pode falar agora ou na próxima? Não, pode falar agora. Na próxima a gente fala, pode ser? Olha, o meu casamento é uma bênção, né? Para a glória de Deus. O arrependimento que eu tenho é de não ter casado mais cedo. Eu casei com 25 anos, né? Eu reservei a minha vida, né, para minha esposa, né? Eu nunca tive outra mulher, nunca tive outro envolvimento. Minha primeira esposa e a única, né, é a irmã Isabela, né, que por sinal tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério, uma
ótima mãe, uma mãe maravilhosa, ótima esposa, ótima cooperadora, adjutora no reino de Deus. E aquela pessoa assim, estamos juntos, entendeu? Graças a Deus. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, né? Que maravilha, pastor. Pastor, você respondeu uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O meu grande arrependimento na vida é não ter casado mais cedo. É mesmo? E eu casei com 22 anos de idade. Quando eu casei, minha esposa tinha 17 anos. Mais novo que eu. E eu não me vejo de maneira nenhuma melhor do que eu estou hoje, tendo casado. Casei jovem, né, numa época que as pessoas casavam mais jovens, né, ainda que não tenha tanto tempo assim. Mas eu sou muito feliz. Eu acho que o casamento é um alvo do jovem. O jovem tem que trabalhar, construir a vida com o propósito de constituir uma família. Sim. O meu hobby também, pastor, inclusive, é chegar em casa. Nada é melhor para mim do que chegar em casa e a minha família tá com a Mintas, a Júlia, a Verônica, e me fazem muito bem, sabe? Sim, isso é importante. Para quem tem dúvida, né, sobre casar, casamento é uma bênção, desde que você casa com a pessoa, né, escolhida, né, que tem aquela química, que você está de acordo, que você topa, né? Então, assim, quando você escolhe a pessoa, né, certa, né, e vocês estão juntos, nada melhor. Então, por isso que nós hoje, né, o pastor Júlio e eu, nós podemos dizer que nós somos felizes em nosso casamento. No casamento, a gente precisa ter uma palavra. E essa palavra, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Se chama tolerância. Se um não tolerar o outro, a tolerância começa dentro de casa, né? Então, a Bíblia diz, como andarão juntos se não há comum acordo? Então, o casamento é isso. É a gente dialogando, né, todos os dias e procurar estar sempre bem com o outro, porque uma palavra que eu aprendi, eu até ensino isso na igreja, que se o seu casamento não tá bom, se você é empresário, sua empresa não vai bem, a igreja que você pastoreia ou o trabalho que você exerce na igreja não vai bem. Então, tudo não passa de uma farsa, né? Ou tudo não passa de uma farsa. Porque se o casamento não vai bem, nenhuma área da vida ou que você exerce não vai bem também. Pastor, você está falando aí e... Achei a palavra, hipocrisia. Hipocrisia. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, é a formação. Eu acredito que a família, ela tem deixado de formar os filhos, talvez pela necessidade dos dois, né, do pai e da mãe que está trabalhando, e de uma certa maneira uma terceirização da criação dos filhos. Mas assim, eu percebo que desde a família, o seio da família, não é ensinado essa importância a respeito do casamento, é mais ensinado com relação a aproveitar a vida, a ter liberdade. E a gente sabe que a liberdade o que é ter liberdade sem estar feliz? E eu pergunto para você, pastor, como foi a sua infância? Você nasceu num lar evangélico? Sim, até hoje, né? Meus pais, nós somos 4 irmãos, 3 rapazes e uma moça. Meus pais sempre nos instruiu a estar na casa de Deus. Nunca desviou? Não. Né? Não, meus pais nunca, sempre firme. A gente, quando é jovem, né, assim, sai da fase da adolescência, é o momento da decisão, né? Que você vai decidir o que você vai fazer da vida. Mas a gente sempre... eu valorizei os ensinamentos do meu pai, da minha mãe, né? Até hoje, eles são servos de Deus. Meu pai é presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Então, assim, nasci num lar cristão e desde a infância eu tive um ensinamento cristão. Pastor, eu acho que é extremamente importante a família passar esse conceito de a importância de Deus na vida das pessoas, né? Desde a infância. Depois que cresce, é difícil demais você lidar com pessoas que não vai ter esperança lá na frente, né? Não tem esse entendimento de que Deus ele pode auxílio na hora da dificuldade, da angústia, e conceitos tão importantes quanto respeito, honra, dignidade, família,
né, no seio familiar. Eu tenho visto, pastor, que você nasceu num lar evangélico, esperou para casar com uma mulher, honra essa mulher e hoje é um ministro do Evangelho de Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu percebo no meio evangélico, pastor, um certo fetiche assim, que as pessoas têm com relação a as pessoas que foram um tanto de coisa. Você já notou isso? Sim. Uma vez uma pessoa me fez a proposta, pastor, traz para pregar aqui um rapaz, ele é do Rio de Janeiro, e ele foi ex-homossexual, ex-aidético, ex-macumbeiro, um tanto de coisa. Eu, através dessa fala e de muitos outros episódios, eu percebi assim que o meio evangélico, ele gosta tanto dessa coisa, sabe? De ex alguma coisa. Né? De ex alguma coisa. E eu acredito que é um erro, porque eu acho que quem tem que ser honrado, se alguém merece, é a fidelidade, é a dignidade. É a pessoa que nasceu e foi fiel durante uma vida. Exatamente. E não a pessoa, o cara era assassino, ele fez um tanto de coisa e agora é ex-bruxo e agora está com Jesus. Eu respondi para a pessoa, rapaz, e se esse cara resolver ter uma recaída exatamente na minha igreja? Nossa. Então, você percebe isso, pastor? Esse flerte com... Só para a gente concluir a parte da família, a Bíblia fala, né, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha, né, os que edificam. Então, quem edifica a casa não tem como. Quem edifica a família não tem como. É só Deus. Deus é o princípio, Deus é o meio, Deus é o fim, né? Ou seja, Deus em todas as etapas da nossa vida. Respondendo a pergunta sobre as pessoas hoje não respeitam a fidelidade, né? É mais valorizado quem foi ex alguma coisa. Então, o que nós vemos? Há casos e casos, né? Aquela questão de quando Jesus liberta uma pessoa, parece que é aquela questão de quem te viu e quem te vê, né? Nossa, você era isso, hoje você já não é mais. Então, realmente não é fácil manter a fidelidade, né? Nascer no Evangelho, crescer no Evangelho, permanecer no Evangelho, porque o mundo, né, oferece muitas e muitas coisas para nós. Então, que eu disse, na fase da juventude, é a fase da escolha. Então, é um perigo muito grande, porque hoje muitos jovens nasceram no lar evangélico. Hoje, a dificuldade da igreja é trazer jovens, ou fazer com que o jovem permaneça servindo a Deus. Então, às vezes, a igreja pode ter essa falha de valorizar, né, mais os ex e não cuidar daqueles que já estão ou nasceram no Evangelho. Não, é verdade, é verdade. E a família também, nesse tempo, pastor, entender a importância de construir a família e de educar os filhos no sentido de não dar trabalho para o pastor daqui a um tempo, para algum pastor daqui a um tempo, né? E ensinar essas coisas é extremamente importante, né, para a vida. Pastor, eu vou perguntar para você a respeito do seu chamado ministerial. Maravilha. Sabe? Porque eu acredito assim que a gente está com uma certa deficiência, um déficit de pessoas que são chamadas genuinamente para o Evangelho. Pessoas que são chamadas para servir a Deus. A gente vive numa época que as pessoas pensam que todo pastor quer dinheiro, que todos os pastores trabalham com o propósito de lucrar com a igreja. E, na verdade, a gente vê na Bíblia que Deus sempre preparou um povo para servi-lo de verdade. Exato. Não é verdade? E ele chama as pessoas para esse propósito. Pastor, como foi o seu chamado para o ministério pastoral? Olha, sobre pessoas chamadas, até tem. Até tem pessoas chamadas. Mas o que acontece nos dias de hoje? É que muitas pessoas não querem atender o chamado de Deus. Porque atender o chamado de Deus é abrir mão de muitas coisas. E hoje, nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas que não querem abrir mão.
Atender o chamado é abrir mão Não, dos seus gostos, da sua vontade, do que você gosta de fazer, do que você, né, tem sonho de fazer, mas às vezes, por causa do chamado, você renuncia. Então, responder ao chamado é renúncia. Não que não tenha pessoas chamadas. Tem. Não tem pessoas que querem responder o chamado de não, Deus. sim. Entendeu? Pastor, eu lembro que uma vez eu fui na igreja batista lá de Periquito pregar no aniversário do pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, um grande abraço, saudade de você, meu querido. E lá eu lembro que eu preguei sobre Neemias, o chamado de Deus na vida de Neemias. Aí, nessa mensagem, eu estava comentando, né, eu preguei lá o seguinte, que eu gostaria muito de ter o chamado de Isaías, capítulo 6 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, subindo no trono, uma chamada que me valoriza a minha vida. Tem outro exemplo na Bíblia também, que é o de Moisés, que ele vai e vê uma sarça ardente, a sarça não se consumia, ele vai se aproximar para ver o que é, e Deus fala, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Que visão de Deus, Deus falando. Paulo também, né? Chamado de Paulo, não é? E eu estava dizendo para eles que nesse tempo, Deus valoriza demais a voluntariedade. Voluntário. Exato. Servir. Neemias, ele teve um chamado de Deus nos moldes das outras pessoas. O que é que ele fez? Ele viu a necessidade de Jerusalém e ele se colocou na posição de restaurar a cidade. O plano de Deus acontecer. Eu observo que muitas pessoas na igreja ficam esperando um anjo aparecer ou a sarça arder para fazer alguma coisa no reino de Deus. Ou alguém pôr a mão na cabeça. Ou alguém pôr a mão na cabeça e fala alguma coisa, quando, na verdade, Jesus diz assim, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Exato. Isso nunca vai cair por terra, né? Quem enviarei? Quem há de por nós? Veja bem, você perguntou sobre o meu chamado. Eu já era líder de jovens, falava assim, Senhor, eu nasci no berço evangélico, faz parte da pergunta anterior, né, de ex-traficante, ex-bruxo. Eu nasci no lar evangélico. Uma certa feita, eu lembro até o lugar que eu estava passando agora, de moto, né, eu falei assim, Senhor, eu nasci no lar evangélico, eu não sou ex-nada. Não tem nada para contar. A sensação é essa. Não tem testemunho. A gente não é crente, não. Eu chego lá e vejo o outro contando, irmãos, eu estava lá e eu fazia isso e hoje eu sou liberto. Eu não tenho nada para contar sobre isso. Aí, uma certa feita, uma das primeiras vezes que eu fui pregar fora, eu levei uma mensagem sobre Jeremias 18, que fala do vaso, né? Que quebrou nas mãos de Deus. Quando foi no outro dia cedo, eu quebrei a perna. Quebrei a perna. Que isso? Quebrei. Ou vontade. Por que eu fui falar com Deus? Ou vontade de ter uma experiência. Cheguei no hospital, aí no quarto que eu tava tinha uma missionária. Aí eu contei pra ela, não, mas um dia eu falei com Deus que eu não... Ela falou assim, pois é, você pediu, agora você aguenta. Não deixa comigo. Eu passei 5 anos inválido, você acredita? 5 anos inválido. Então hoje eu tenho algo para contar, porque na verdade eu pedi, né? O pastor, aqui ó. Temos que ter cuidado. Você que está assistindo a gente, essa câmera aqui, ó. Temos que ter cuidado da forma que a gente fala com Deus ou faz algum pedido para Deus, porque a gente acha que Deus não está nos ouvindo ou não está nos vendo. Mas Deus está atento às nossas orações, então temos que ter cuidado a forma que nós falamos com Deus. Então, eu fiz o pedido para Deus, que não tinha nenhum testemunho para contar. No outro dia eu quebrei a perna e hoje o testemunho é gigante. Fiquei inválido 5 anos, numa cama, sem poder andar, de muleta, dei osteomielite crônica, ia cortar minha perna. Por quê? Por causa de uma oração. Então, que nós possamos ser sábios, né? Em pedir a Deus. Pastor, eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive em Valadares, em Conselheiro Pena, quando eu pastoreava em Conselheiro Pena. O irmão Amarildo, um irmão que tinha na Igreja Batista Luz e Vida, quando eu pastoreava lá. E
o irmão Amarildo, ele contou uma história e ficou claro para a gente que ele deixou claro para nós que a maior bênção é a gente não precisar de um milagre. A maior bênção na vida de um crente é a gente não precisar de um milagre. A gente precisar de um milagre é terrível, né? E a bênção de Deus, ela consiste em a gente ser bendito ao sair, bendito ao entrar, Exato. né? E tudo mais. O maior milagre nós já temos, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? E é verdade. Pastor, eu gostaria de falar para você, de te perguntar a respeito, pastor, de um tema que é muito importante, que é saúde mental. Sim. A gente tem um livro do Augusto Cury, né? Augusto Cury, um psiquiatra, um psicólogo, trabalha nessa área da psique humana, e ele diz que ele tem uma projeção do tanto de pessoas com problemas emocionais, mentais, nesse tempo. E como o ministério da igreja, o ministério da palavra do Senhor pode abençoar e pode contribuir para uma saúde mental? Olha, nós que cuidamos de pessoas, cuidamos de vidas, pastor Júlio, não tem como cuidar de pessoas se você não estiver bem, né? A Bíblia diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, muitos dizem, né? E o próximo como a ti mesmo. Mas lá fala assim, amar a Deus sobre todas, amar a Deus de toda a tua alma, teu coração, a tua força e teu entendimento. Mas como é que eu vou amar o próximo, cuidar do próximo, se eu não cuido de mim mesmo? Então eu até trouxe aqui um levantamento, né, de pastores nos últimos tempos, 2024, 75% dos pastores relatam estar extremamente estressados, né? 90% dos pastores trabalham de 55 a 75 horas por semana. As pessoas não sabem disso, pastor. 90% dos pastores se sentem fadigados, exaustos no fim de semana em cada culto. E passa a semana toda trabalhando muito, já chega no culto de domingo exaustos, né, e fadigados. Não vê a hora da folga. E 70% dos pastores afirmam não ser suficientemente pagos pelo trabalho, o monte de trabalho que exerce na igreja, né? Ele tem que ser psicólogo, tem que ser pedreiro, tem que ser eletricista, tem que ser, me ajuda aí, socorrista, né? Se a pessoa tem um problema de saúde, ele liga para o pastor ir lá buscá-lo. Que mais? Um monte de coisas, né? Então, ainda 40% dos pastores relatam sérios conflitos com alguns membros da igreja, ao menos uma vez por dia. Alguma afronta, alguma decepção, né? E também, tudo isso causa o quê? Saúde mental. Ansiedade. Esgotamento da família, né? Principalmente da esposa. Porque às vezes, se o líder não tiver bem mentalmente, ele não vai proporcionar uma vida, né, de qualidade para a esposa e muito menos com os filhos. E é aí que muitos filhos de pastores, eles já crescem, eu conheço vários, já crescem já com resistência à igreja e ao ministério. Para finalizar, eles acabam com estresse, depressão, ansiedade. E 70% afirma não ter amigos próximos. Ou seja, pastor também é gente. Eu tenho você, pastor. Pastor também é gente e também pastor também tem alma. Olha que palavra. Mas as pessoas não entendem. Pastor também é gente. Ele precisa de lazer, precisa de descansar, precisa de ter um refrigério, né, na alma, no espírito. Pastor, uma coisa que eu acho interessante assim na vida pastoral, eu estava fazendo uma meditação disso tem pouco tempo, é que imagina Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, o povo sai, né, depois de todos aqueles grandes feitos do Senhor lá na terra do Egito, e o povo está caminhando no deserto
Moisés não sabia. Moisés estava confiando em Deus, 100% em Deus. Agora, o povo não ouviu o plano de Deus. Deus chamou Moisés. E é tão difícil, pastor, eu vejo isso assim no ministério. Você entende que o plano de Deus é você caminhar numa direção, e às vezes as pessoas não entendem que essa é a direção que Deus tem para a gente caminhar. E isso faz, às vezes, o ministério ser solitário. Você, às vezes, tem que manter uma postura, manter uma posição em relação a Deus, em relação ao ministério, em relação à cidade, em relação à sociedade, às vezes sofrendo, às vezes carregando peso pela igreja, pelo ministério, pelo reino de Deus, por Deus, e às vezes a igreja não reconhece isso. Eu sempre recomendo às pessoas a ler o livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, não falei na ordem certa, né? Mas para mostrar ali a imagem do povo de Deus lidando com um líder de Deus sobre a direção de Deus, né? E o resultado disso é pressão, né? Muita pressão, ansiedade, esgotamento, várias... Mas veja bem, sobre saúde mental, é uma fala que eu aprendi, pastor ferido, guarda isso aí, hein? Pastor ferido fere. Pastor, isso é forte. Anota aí. Isso vai virar um corte. Pastor, vai. Pastor ferido fere. Por quê? A saúde mental, emocional, está tão devastada que às vezes o membro ele precisa de uma palavra do pastor, precisa de uma palavra pastoral, mas o que acontece? Ele não vai ter consciência de dar uma palavra, né, assertiva para o membro. Então, eu até trouxe aqui, né, para a gente ler sobre o trabalho do pastor. Pode? Pode, fica à vontade, por favor. A diferença de trabalho e ministério. O trabalho é aquele que você escolhe. O ministério é aquele que Cristo escolhe para você. Um trabalho depende de suas habilidades. O ministério depende da sua disponibilidade para Deus. Olha, pastor, que forte, hein? Temos ainda, o trabalho você espera receber, mas no ministério você espera doar ou dar. Trabalho bem feito traz autoestima. O ministério bem feito traz honra a Jesus Cristo. Meu Deus. Em um trabalho você dá algo para obter algo, mas no ministério você devolve algo que já lhe foi lhe dado. Interessante, né? Interessante. Um trabalho bem feito tem remuneração temporal, mas um ministério bem feito traz recompensas eternas. Um dos sinais do avivamento para esta geração é o despertar para o ministério, para o serviço de Deus e também ao próximo. O ministério é diferente do trabalho. É uma missão, é um chamado de Deus. Então, o que o pastor tem que entender? Ele tem que entender que trabalho é uma coisa, ministério é outra. Nem toda atitude do pastor pode estar fazendo parte do ministério que Deus entregou para ele. Porque tudo que um pastor, tudo que um líder evangélico levanta com suas próprias mãos, sem orientação de Deus, ele vai ter que sustentar. E se não for Deus, um dia vai acabar. Ele não vai aguentar sustentar. Mas tudo que Deus levanta, é Deus que sustenta e nós só executamos. Com certeza. Entendeu? Eu ouvi há muito tempo atrás uma expressão que me chamou muita atenção, o seguinte: olha, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Exato. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Pastor, hoje nós vivemos também em um momento muito polarizado. O mundo está polarizado, você pode observar isso. E eu gostaria de
questionar você, de fazer uma pergunta, de conhecer você e permitir que as pessoas conheçam também. Nesse tempo de polarização, pastor, né, as pessoas estão divididas. Qual que é o padrão? Qual que é o comportamento? O que é que uma liderança evangélica de Deus, não evangélica, mas cristão, do reino de Deus, qual que é o papel dela dentro disso? Tanta divisão, não é? Porque a gente observa que os meios de comunicação traz essa polarização, não é? Deixa eu te explicar. E hoje, por exemplo, nós cristãos, nós observamos assim, que a igreja está nesse meio. Há uma luta pela mente, pela alma das pessoas da igreja. A gente vê no Congresso, por exemplo, tantas leis, né, que é totalmente do interesse, assunto pertinente à igreja, que é assunto do interesse da igreja. Por exemplo, questões de casamento, questões de criação de filhos, né, definição de família e coisas semelhantes a essa, né? E a gente vê os ânimos em volta disso aí. Quais são os valores que a igreja, que os líderes evangélicos devem defender, pastor, na sua vida? Ou você acha que os pastores devem deixar assim, estão querendo aprovar lá que a Bíblia precisa de ser reeditada, por exemplo? A gente ouve esse boato por aí. Não, a gente tem que deixar acontecer porque isso não compete a gente, deixa... O que é que você me fala a respeito disso? Olha, tem uma expressão que talvez você já deve ter ouvido, em defesa do evangelho. Nós não precisamos defender o evangelho, porque o evangelho por si só se defende. Nós temos que defender a nossa fé. Com certeza. Você concorda comigo? Com certeza. Porque a palavra de Deus, ela é de Deus, então por si só ela se defende, ela não muda. Você já viu alguém que é contra a palavra de Deus, Deus ir lá e mandar alguém mudar alguma coisa na Bíblia? Não, nós podemos fazer isso, não mudar a Bíblia, ou seja, mudar a nossa opinião, mudar a forma que a gente se expressa, né? Ou um pensamento, mas a palavra de Deus, o evangelho, por si só se defende. Então, o que nós temos que defender? Não é o evangelho, porque por si só se defende. Nós temos que defender a nossa fé, né? Se eu defendo a minha fé, qualquer ataque contra a igreja, eu vou permanecer intacto e viver a simplicidade do evangelho, e Deus é que luta por nós. É claro que eu já vi muitos dizerem assim que nós não podemos envolver com política. A Bíblia é política o tempo inteiro, do início ao fim é política. Na verdade, tem um Você filósofo, entendeu? Tem um filósofo que diz assim que aquele que sataniza, né, a política vai ser dominado, vai ser governado exatamente por ela. A percepção que eu tenho. Então, quando se tratando do evangelho... Deixa eu te fazer uma pergunta específica aqui, pastor. Eu vou esquecer. O que acontece? Não, anota aí. Não quero que você esqueça, não. Mas anota aí, senão... A gente percebe que no Brasil as pessoas votam não em princípios, mas votam em pessoas. Né? Ideologias. As pessoas não votam em ideologia, as pessoas votam em pessoas. A gente vê, tem um personagem X, não, eu gosto dele, mas ele errou, não faz mal. Eu gosto desse, mas ele fez aqui, não faz mal, eu gosto dele. Sabe? Não tem o costume de pegar a Bíblia, ver os princípios da Bíblia, ver se aquilo que a pessoa representa, aquilo que a pessoa está falando, condiz com aquilo que a Escritura diz. O que você me fala a respeito disso, pastor? É a percepção que você tem? O que você acha que deveria ser o padrão? Olha, isso aí já é uma palavra que Deus já mencionou, né? Que o povo perece por falta de conhecimento, né? E a nação tem um governante que merece. Então nós temos que analisar primeiramente o porquê que essa pessoa, ou essa comunidade, ou a sociedade em geral, o povo, escolhe dessa forma. Por quê? Porque quando não há ensinamento, eu acho que política
política deveria ser ensinada nas escolas. Esse é um pensamento meu. E também na igreja. Na igreja é um tabu, né, pastor? Por que é necessário? É claro que não pode ser partidária. Eu acredito. A gente ensina princípios. Igual, toda época de eleição, eu, como pastor, eu trago um estudo para a igreja mostrando ali os princípios. Entendeu? Eu trago um estudo para a igreja mostrando os princípios. Eu não falo de partido A, partido B. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Sim. Eu acredito, pastor, eu percebo que a política ainda é um tabu. Porque a gente vê a mídia falando tanto dessas coisas, né, de escândalos e tudo. Às vezes, algumas pessoas cristãs também acabam se envolvendo no escândalo. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você paga a luz? Porque eu preciso de luz, né? Por que você paga água? Eu preciso de água. Por que você paga internet? Senão não tem jeito de fazer Por que você paga a tarifa do patrimônio? Precisa, né? Por que você paga a luz do poste lá na rua? Senão a nossa cidade vai ficar sem luz, né? E se não tivesse política? Não tem para. Tudo isso é política. Nós envolvemos com a política o dia inteiro. Você sai na rua, política. Tá no trânsito? A rua tá limpa? Política. O posto tem remédio? Política. Tem médico na cidade? Tudo política. Realmente. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. A pessoa realmente, pastor. Não, desculpa. Eu não sou entrevistado aqui é você. Político. Olha, veja bem, quero ressaltar, eu não sou político, eu não faço parte de nenhum cargo político. Esse é o meu entendimento quanto um líder evangélico no meio da sociedade. Então, eu acredito que eu tenho uma mente muito aberta sobre essa situação, né? Porque é um gerador de confusão, né? De atritos, a gente vê, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pastor, eu acho, inclusive, que a gente precisa muito de falar a respeito dessas coisas, pastor. Sabe? Exato, eu concordo. Porque não adianta depois as pessoas reclamar de algumas coisas pontuais que acontecem na cidade, porque eu acredito que é muito mais fácil a gente abençoar as pessoas tendo uma saúde que funciona, tendo uma educação que funciona, né? Eu acredito que ficaria... Pastor, nós estamos chegando, né, ao final, mas eu gostaria só de ouvir de você como você acha que a fé pode abençoar a comunidade? Como o trabalho da igreja? Como o trabalho da igreja pode abençoar uma cidade, pode mudar, pode contribuir para a cidadania? Olha, eu vou simplificar muito bem para dar para todo mundo entender. Veja bem, a igreja, ela é plantada na cidade, ou, né, Jesus instituiu a igreja não somente para morar no céu, porque se fosse só para morar no céu, a pessoa aceitava Jesus, morria para o céu. Então a igreja, ela está aqui primeiro para ter relacionamento. Segundo, a igreja, ela existe hoje na comunidade para ser acolhedora e fazer parte da vida diária das pessoas. Então vamos lá. Pega uma pessoa que ela é tímida, uma pessoa que ela não é popular, não é otimista, uma pessoa que não é ativa no meio da sociedade. Se ela se ingressar na igreja, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai começar a aprender a viver no meio de pessoas. E ali, o pessimismo dela já vai cair por terra. Ela já vai começar a envolver com outras pessoas, o otimismo vai voltar, a alegria vai voltar. Se é uma pessoa que possui vícios, né, dá até trabalho para a cidade, essa pessoa vai começar a ser acolhida. A igreja, a fé, Jesus vai transformar a vida dessa pessoa. Quem vai estar sendo usado é a igreja. Então, essa pessoa, ela não tem nenhum curso preparatório, ela não é formada em nada, e no ambiente da igreja, ela assume algum cargo, alguma liderança, participa de algum conjunto na igreja, algum grupo, né?
importante ou interessante da igreja, essa pessoa vai começar a ser, né? Como eu digo, não é pública não, vai começar a ser notada. Sim. Pega uma pessoa que não é notada na sociedade, quando ela se ingressa na igreja, ela muda totalmente, porque ela vai começar a ser notada no meio das pessoas, ela vai começar a entender que ela é uma pessoa assim, importante, que ela possui algo de importante. Porque a igreja vai fazer isso. A igreja não está aqui somente para ser salva, não. A igreja está aqui para ter relacionamento, acolhimento e também cuidar das pessoas. Então, a igreja faz isso no meio da sociedade através da fé. Transforma a vida de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não é nem notada na sociedade, ela se ingressa na igreja e daí a pouco ela entende o chamado dela, vira um pastor, vira um missionário, começa a trazer muitos benefícios para a vida de alguém. Isso que a igreja faz, a igreja ela é transformadora através do poder de Jesus Cristo. Pastor, contribuindo com isso que você disse, eu lembro que eu fui para Belo Horizonte, eu tinha 18 anos, eu fui para Belo Horizonte uma vez, morei um tempo lá. Eu fui a Belo Horizonte, trabalhei lá 6 meses e voltei para Taperão e eu não conhecia um Belo Horizontino, nenhum. O pessoal que eu trabalhava já era conhecido da gente daqui mesmo, da cidade. E eu fiquei lá um tempo na minha casa, trabalhava, voltava, passeava um pouco, mas é interessante cidade que você entra, você mora num prédio e você não sabe o nome do vizinho da porta da frente. Você não se relaciona com ninguém. E eu voltei para Belo Horizonte, quando eu me casei, eu tinha 22 anos e fiquei em Belo Horizonte um tempo. Eu conheci o comandante da PM, eu conheci alguns deputados, eu conheci pessoas assim de todas as áreas de Belo Horizonte na igreja. Pronto. Eu comecei a relacionar lá na igreja. E uma coisa que eu vejo interessante, que eu acho extremamente interessante, é o seguinte, como as pessoas, assistência social, ela é desafogada, por quê? Porque as pessoas conseguem resolver as coisas relacionando dentro da igreja, não é verdade? Isso é interessante. Questão de saúde, por exemplo, né? Se tiver alguma clínica de recuperação, vai desafogar também, sim, porque a igreja trabalha com isso. Sim. A gente observa tantos... Dependentes químicos, pessoas moradoras de rua. A polícia militar, eu acredito que a polícia militar deveria até de respeitar bastante, não sei, né? Pastor, a igreja, porque é a parceria no combate, né, ao crime, uma vez que quantos homicídios deixam de acontecer por causa da igreja? Exatamente. Né? Quantas pessoas deixam de brigar, quantos casamentos não acabam, né? Eu acho que a igreja... Então, a igreja ela tem um papel muito importante na sociedade quanto a isso, né? Ela, na verdade, ela traz vida, traz brilho, né, na sociedade. Agora, imagina uma pessoa que nunca recebeu uma visita. Nunca. Quando ela ingressa na igreja, o que acontece? Daí a pouco ela está comendo churrasco na casa do outro. É verdade. Beleza. Sim. Ela vai começar a ser notada, vai começar a ser... Como eu falo, quando a pessoa vive num grupo de pessoas, fugiu a memória aqui. Mas a pessoa, ela faz parte da sociedade, do todo, ela encontra a namorada, encontra o trabalho, encontra o tratamento que ele precisa, né? O exemplo. Ressaltando, pastor, que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Se fosse lugar de pessoas perfeitas, nenhum de nós estaríamos lá. A igreja é o lugar da gente buscar a perfeição em Jesus Cristo. Mesmo assim, temos que considerar que somos pecadores, né? E sem Jesus nós não conseguimos caminhar. Pastor, nós estamos chegando ao final. Pronto. E eu gostaria de fazer uma observação para você, um pedido para você, pastor de uma igreja, né? Tão abençoada quanto a Assembleia de Deus, desenvolvendo um ministério tão
tão de Deus aqui na nossa cidade. Eu quero que você me diga, assim, na sua experiência, no seu caminho, nos caminhos que você tem trilhado, que te fizeram chegar até aqui, me fala assim uma experiência sua que os jovens de hoje, as pessoas que estão nos seus lares, na igreja, trabalhando, lutando na vida, trilhando o seu caminho lá na vida, uma lição, um insight. Sim, eu tenho. Quando eu cheguei em Tronqueiras para pastorear, tentando ali, né, conhecer as pessoas me viam, né, para lá e para cá, um jovem, né, praticamente. E um senhor me perguntou: por que você nunca fica triste? Por que a gente não vê você triste, né, cabisbaixo? A gente só vê você sorrindo, a gente só vê você alegre. Quem me perguntou, vou até falar o nome dele, é o Geraldo, ali perto da borracharia do Figenim. Ele me fez essa pergunta. Eu disse assim: olha, eu tenho um monte de problema para resolver, mas eu não consigo ficar triste porque Jesus é minha alegria. Porque a tristeza não vai ajudar a gente a resolver nada, né? Porque tem um escritor que disse, não estou me lembrando o nome dele, ele disse assim: todo cristão que não é alegre, ele é um impostor do evangelho, porque Jesus é alegria. Então, uma lição, né, um exemplo para você que às vezes fica triste por tudo, algo que deu errado. Se a sua vida está na direção, nas mãos de Deus, não se preocupe, né? Mantenha a postura, mantenha a alegria. Eu gosto de ser alegre, independente das situações, porque eu sei que até no último momento é Deus que resolve tudo para mim. Eu nunca me decepcionei com Deus. Tudo que eu coloquei na mão de Deus, mesmo que seja não ou sim, eu acreditei que Deus resolveu. Então, não tem por que ficar triste, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Então, quando você é uma pessoa alegre, você também é uma oportunidade de você divulgar também o Cristo que vive dentro de você. Pastor, deixa eu te... Se você fosse sair, né? Você fosse sair do mundo hoje, Deus é que livra, pastor, sabe? Mas assim, e você tivesse a oportunidade de dar a última mensagem, o último conselho para os jovens, para as pessoas hoje, qual seria esse conselho? Obedeça seus pais. Obedeça seus pais. Obedecer os pais é um princípio, né? Obedecer os pais e observar os mandamentos de Jesus e entender o propósito da salvação. Obedecer os pais, observar as verdades de Jesus, né? E entender o propósito da salvação. Amém. Eu acho que não tem conselho melhor. São coisas, né? Família, os pais, a palavra e a salvação. Eu acho que... Pastor, foi uma honra e um privilégio imenso ter você aqui, né? No Caminhos da Gente, nesse espaço que nós criamos, exatamente para isso, para ouvir as histórias, porque nós acreditamos, pastor, que cada caminho é uma história. Exato. E existem histórias que precisam de ser contadas. Sim. E foi uma bênção ter você aqui no primeiro episódio, nesse primeiro podcast, e ouvir a respeito da sua história, da sua trajetória, do seu caminho que o trouxe até aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Sim, é muito importante, né, estar participando aqui desse novo projeto. Meu amigo pastor Júlio César, Caminhos da Gente, muito importante. Será uma janela, né, para o mundo inteiro conhecer histórias também de superação, histórias de pessoas que não são diferentes, né, porque todos passamos por momentos difíceis, pessoas comuns, mas com histórias relevantes para nos dar engajamento,
para nos dar também inspiração. Então, eu desejo tudo de bom para este canal, né? O podcast Obrigado. Caminhos da Gente, que seja de muita valia, muito sucesso também, por onde chegar, né? Esse telefone, esse computador, esse telão, por onde as pessoas ouvirem, possam ser abençoadas e observar também, né? O caminho de cada um e também fazer o seu caminho. Pastor, muito obrigado por compartilhar Amém. conosco. Deus abençoe você ricamente. Nós chegamos aí no final desse primeiro episódio, né, desse primeiro podcast, ou videocast, né, Caminhos da Gente. Deus abençoe você, pastor, ricamente.